Então vamos lá, olá pessoal, vamos ver aqui, vamos falar sobre a metodologia que junta, no espaço docente aprendiz você tem a interdisciplinaridade, a introdução motivacional, que em todas as minhas apresentações eu falo que a introdução motivacional, quando você vai iniciar uma aula, uma teoria, o que acontece? Você primeiro utiliza a introdução motivacional, que é uma prática, você começa a aula com um exemplo e depois você segue para a teoria. Tá? E você usa a interdisciplinaridade. Então nós vamos ver aqui o uso da interdisciplinaridade, vamos ver a interdisciplinaridade entre física e biologia, física. O que acontece? Por meio do assunto aqui, com base do assunto de o microscópio, o que acontece? Quando na física existe uma unidade lá da física, mas antes vamos ver aqui, né, fazer aqui a nossa vinheta aqui manualmente, né? Aqui vamos fazer aqui que aqui você tem aqui o espaço docente de aprendiz e parceria com Aula 100 e que pode ser encontrado aqui nas redes sociais, está aqui, ó, e que você encontra dicas de metodologia de ensino, divulgação de como você pode iniciar a aula antes de você desenvolver a teoria, né? Fugir, né, do método convencional de começar com a teoria para depois você trabalhar com práticas, com aplicações da teoria. Não, vamos fazer o inverso. Primeiro, apresentar uma aplicação, exemplo, né? Pode ser através de meios experimentais, como acontece nas aulas de ciências, como também na física e na química, né? E vamos aqui, temos aqui, tá lá a rede social aqui, né? Tá aqui, ó, pronto, e aqui, né? Tá lá. E aqui, né? Quando você tem aqui o espaço, então qual é o espaço aqui? Nesse espaço aqui, o assunto é interdisciplinaridade, biologia, física, e vamos ver como é que você pode iniciar aula sobre óptica, né? Porque existe lá na física, né, uma unidade da física que é óptica, né? Você tem aqui óptica, tá lá. Você tem aqui óptica, tá? E o que acontece? Vamos ver aqui no estudo da óptica, quando você estuda. O que você estuda na óptica? Você estuda ali, né? Vamos lembrar, por exemplo, vamos pegar aqui as lentes. Estou colocando aqui lentes, né? E você tem espelho. Tá lá, espelho. Por quê? O estudo das lentes e do espelho tem a ver aqui com o microscópio. Então, quando o professor ele vai iniciar uma aula de física, ele tá lá, como é que eu posso iniciar uma aula na física, que é a óptica? Então, como você pode iniciar aula de óptica com o assunto que se estuda tanto na biologia quanto na física, que é o microscópio? Então, vamos ver aqui. Então, digamos que o professor ele vai iniciar uma aula de física, ele pode pegar aqui, se ele tiver à disposição aqui você tem aqui o microscópio, aqui é o microscópio aqui, né? Tá ali, ó, o microscópio que ele pode levar para a sala de aula, se ele tiver, né? Pode pedir alguém, né? Um emprestado, um microscópio, vamos dizer assim, aqui está o microscópio e apresenta lá para a turma e fala, turma, isso aqui é um microscópio, tá lá que vocês usam, aí, né? Você tem aqui as lentes, né? Que você tem aqui, dependendo do que você vai observar, que você coloca a lente aqui, né, no microscópio aqui e você vai observar a estrutura tecidual aqui, né, e células, né, numa lente de aumento. Então, o que acontece? O microscópio ele foi construído graças ao estudo da física. Então, quando você tem aqui, quando o professor ele vai iniciar uma aula de óptica, né, e que começa com óptica geométrica, então vamos ver aqui. Quando você vê aqui, né, aí você tem ali o estudo, né, das lentes, né, e isso, quando ele, mesmo assim, quando ele vai
vai dar aula de lente lá mais adiante, porque quando você estuda lentes, primeiramente você estuda o espelho. Você tem o estudo do espelho, segue aquela ordem cronológica que você encontra nos livros escolares. Quando você vai pegar um livro escolar, você vai ver que primeiro você estuda espelho, sobre espelho. Então tá aqui, ó. Aqui tá o espelho, ó. Isso aqui é um espelho, ó. É o espelho que é aqui a componente aqui associada aqui com o microscópio, né? Que você coloca aqui o espelho, aí recebe o raio de luz aqui no espelho. Aí o espelho ele sofre um fenômeno que é reflexão, aí bate aqui no espelho, ó. Tá lá, a luz bate aqui, a luz do sol, uma luz artificial, bate no espelho e dá reflexão. Aí a reflexão, ela atinge aqui o material que vai ser observado, que é a lente. Então tá aqui, ó. Aqui tá a lente, ó. Você coloca aqui a lente, tá aqui, né? Só para representar aqui, ó. Pronto, aqui tá a lente, né? Aqui tá, aliás, aqui está a lente não, aqui está o material de observação, que é uma lâmina transparente, desculpa, perdão, porque as lentes são, que estão aqui, ó. Isso aqui, o material aqui, esse material aqui, quando você vai, ele tem uma estrutura homogênea, né? Porque é observado a olho nu. Aí o professor de física ele pode explicar isso. Aí ele vai lá, aí tem aqui várias, ó, o conjunto aqui que você chama de conjunto de objetivas, né? Para você obter ampliações. Então tá aqui, ó. Aqui são objetivas, tá? Que são tipos de lentes voltados para ampliações. Tá lá, pronto. Então está aqui. Pronto. Aí você tem uma associação de aula de espelho com lentes, né? Através do exemplo aqui do microscópio. Então, o que acontece? Tá lá. Aí você apresentou ali, você fez você acaba fazendo uma introdução motivacional, porque é da prática para a teoria. Então, nessa apresentação, realmente acaba se juntando a introdução motivacional. Apesar de que a interdisciplinaridade é a metodologia predominante aqui nesta apresentação, tá? Que é sobre como iniciar a aula de óptica, né? Com a interdisciplinaridade de biologia com física, porque tá lá a biologia relacionada aqui à lente. Aí você tem outras lentes aqui, ó. Tem as lentes aqui, ó, né? Tem aqui da tireoide, por exemplo, da glândula tireoide, né? Que você pega a glândula tireoide que foi extraída de um rato, né? De uma cobaia, que é no caso o camundongo, e você coloca ali, extrai a tireoide do camundongo, vai lá, faz a preparação, coloca na lente, na lâmina, perdão, e você coloca na lente para observar em ampliação maior. Interessante, né? Então você faz a interdisciplinaridade com a física. Aí tá lá. O que acontece? Aí, então a dica está aqui, ó. Então, quando você vai estudar óptica, tem os instrumentos de observação, que você tem a lupa aqui, né? Que é um microscópio mais simples, né? Aqui está a lupa, tá lá, ó. Aí ele diz aqui, aí quando o professor ele for entrar na parte de lente convergente, lá adiante, vai ver que a lupa, ele tem uma lente convergente, né? Tá lá. E tá aqui, então a lupa você vê que é um microscópio mais simples, né? É um microscópio mais simples. Aí tá lá. Aí aqui você tem aqui, ó. Aí tem esse esquema de funcionamento de um microscópio. Aí o professor ele pode pegar aqui o esquema, né, relacionado à lupa, e aqui você tem aqui, ó, lente, né, ocular. O lente que tem aqui na lupa, aqui eu não estou aqui eu não peguei aqui a lupa para poder juntar com o microscópio para servir de exemplo. Mas a lupa, né, a maioria, todo mundo sabe, né, que usou a lupa, né, para observar objetos assim, fazer uma observação mais simples, né? Então você tem aqui, ó, aqui está a lente, né, da lupa ali, aqui está o objeto, por exemplo, você pega aqui, né, qualquer coisa assim, até a mesma lente, mesmo você colocando a lupa, você colocando aqui a lupa, você não vai conseguir observar as células que constituintes aqui da glândula tireoide, por exemplo. Ou então você tem as células da pele, vamos ver, isso aqui é pele, não, isso aqui é tireoide também. E tá lá, você bota assim a lupa, né, e observa. Mas assim, alguns detalhes assim, né, não bem diferenciados como faz o microscópio, né? Então isso aí todo mundo sabe. E aí você tem aqui, ó, coloquei aqui o objeto, aí você obtém uma imagem que é virtual,
tá lá, e ele fica ampliado. Aí o professor lhe pergunta para a turma, por que foi formada essa imagem, ela ficou ampliada, essa imagem, né? Aí faz a pequena pergunta de motivação. Aí aqui está mostrando, olha que esquema aqui, quando você tem aqui um esquema de um microscópio, ó, desse microscópio aqui, ele já é um microscópio mais assim avançado, mais sofisticado do que o microscópio aqui mais simples, né? Tá aqui. E que, claro, e ajuda também você a observar as estruturas microscópicas, né, de um corte de pele, né, da glândula tireoide ali, né, que serviu de exemplo aqui para apresentação. Então tá aqui, ó. Aqui você tem aqui o microscópio, ó. Esse esquema aqui bem aqui detalhado aqui do microscópio, né, perfeito aqui, que dá para apresentar em sala de aula para mostrar aqui que graças ao estudo da óptica que foi possível construir o microscópio, né? Então tá aí, vamos ver se tem outra aqui. Não, é só aqui nessas 2 páginas. Tá lá. Agora aí você pega aqui um microscópio, o esquema de funcionamento de um microscópio composto. Então tá aqui, ó. Então o microscópio composto é justamente o microscópio aqui que é usado no laboratório, tá ali, né? E o que acontece? Você tem aqui o microscópio que é relacionado a esse esquema aqui, ó. Aí você tem aqui o esquema, né? Ó, aqui tá a lente ocular, ó. Você pode seguir. Seria ideal o professor, quando vai iniciar a aula de óptica, ele fazer um esquema relacionado à lupa e do lado a lado, colocar um esquema relacionado ao microscópio, né? Quando você entende o princípio de funcionamento da lupa, né, você vai entender o princípio de funcionamento do microscópio. Tá lá. Aí que você coloca aqui, ó. Aqui você vê que tá aqui a lente, né? Aí a diferença aqui é que você coloca aqui o objeto, ele fica aqui já, porque já fica em frente à lupa, né? Porque o que tem na lupa? Só uma lente apenas, né? Aqui não, aqui você tem um conjunto aqui de lentes. Você encontra aqui, ó, lentes aqui, nessa estrutura aqui, e o nome é chamado lentes oculares. Aqui você tem uma lente ocular. Essas lentes oculares aqui, ó, você tem aqui no microscópio, ó. Isso aqui é uma lente ocular. Aqui está a lente ocular. E na lupa, vamos dizer, né, tem aquela lente e ela é ocular. Tá lá. Pronto. Porque vai estar em contato com os olhos, né, diretamente com os olhos. Você, né, encosta os olhos aqui. Olhos, né, olho tem a ver com ocular, né? Então tá lá, ó, lentes oculares aqui. Pronto. Aí o que acontece? Aí quando você vai observar o objeto, aí a outra diferença é que você vê aqui que o objeto ele já fica aqui embaixo, ó. Ele fica aqui embaixo e justamente o esquema ele acompanha, né, o desenho real do microscópio, porque você vê aqui aqui na ilustração você tem aqui essa lente aqui, ó. Aqui está a lente, ó. Você vê que ela fica bem embaixo aqui das lentes, ó. Como acontece aqui, ó. O objeto aqui. E aqui você tem a lente objetiva, ó. Aqui tem a lente objetiva. O objeto fica aqui, ó. Aqui, como fica aqui, ó. Você coloca aqui o objeto, a lâmina, né? Você coloca a lâmina aqui. Você vê, ele fica abaixo aqui das lentes, né? Que fica acima. Tá lá. Então, aí é bom transmitir isso para a turma, para os estudantes, e facilita o aprendizado e eles conseguem entender melhor, tá? Aí que está o objeto. Aqui você tem a lente objetiva, que essa lente objetiva, ela tem a função de ampliar mais ainda a imagem que foi obtida a imagem aqui. Porque quando você coloca aqui a lente ocular, você observa aqui a imagem, né? A imagem aqui real obtida pela objetiva, tá aqui, ó, primeira ampliação do objeto. Aí você tem aqui essa imagem virtual que é ampliada mais ainda, né? Tá lá, tá, pronto. Foi obtida por outras lentes aqui, né? Tá cá, porque por isso que é chamado microscópio composto, tá? Pronto, então tá aqui, ó, esquema de funcionamento de microscópio composto. Então tá aí. Aqui fala só da história de como surgiu o microscópio,
que começou a história do microscópio, que começa com Galileu Galilei, né, que fala aqui da história, que começou com isso em 1610. Então, você tem aqui a parte histórica, se o professor quiser. Geralmente, essa parte histórica aqui, aliás, essa parte histórica aqui geralmente é dado por um professor de biologia, né? Quando ele vai falar do microscópio, a importância do uso do microscópio aqui. Então, o professor de biologia, ele vai falar a respeito aqui, ele pode falar da parte histórica rapidamente, de uma maneira mais rápida, né? Pode resumir, fala aqui da parte histórica, né? Aqui, e aí fala microscópio ruim, ideias boas, que começaram com microscópios primitivos, né? Começaram ali, já começando ali a base, começaram com um microscópio bem mais simples do que esse aqui, ó. E pronto, aí foi indo, foi evoluindo com o passar do tempo, com os avanços tecnológicos de pesquisa. E então, aí você chegou a microscópios simples e compostos aqui, ó, que são os novos microscópios, tá? Então, tá aqui. Direitinho, aqui explica o mecanismo, a parte técnica, o funcionamento do microscópio, né, com o uso de substâncias químicas, tá lá, pronto. Então tá aqui, ó. Pronto, perfeito, né, ó. Tá aqui, fala, ali, ó. Aqui fala das disciplinas, né, ramos da ciência, biologia, geologia, metalurgia e espectroscopia, né? Enfim, então qual foi o objetivo então desta apresentação? É como iniciar a aula de óptica geométrica, né, com o uso do microscópio, começando com esses esquemas aqui. Aí pega o esquema da lente e você pega do microscópio simples, né? Pega desse aqui e pega aqui da ilustração, ok? Então tá lá. Pronto, então pessoal, foi dada aqui a apresentação, né, que o professor ele pode utilizar a dica aqui de como iniciar óptica geométrica, né, e espera-se que com essa dica, com essa sugestão, a aula consiga fluir bem, começando sempre da prática para a teoria, porque utilizando de maneira inversa, começando da prática para a teoria, é que o entendimento vai ser bem melhor e a sua aula vai ser de qualidade, ok? Então valeu, um abraço e até lá.